Ele tinha 40 milhões de reais no bolso e o cheiro de cabelo molhado de uma mulher gravado na memória. 8 anos se passaram. Ela sumiu numa madrugada de abril e ele ficou rico enquanto ela criava a filha dele, vendendo marmita na calçada. Até o dia em que o motorista tomou o caminho errado e o mundo virou de cabeça para baixo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marcos Henrique Souza não esperava nada daquela quinta-feira que justificasse qualquer tipo de emoção. Era um dia de reuniões, como a maioria dos seus dias. O escritório da MH Construções, no 18º andar da Faria Lima, tinha uma vista que clientes costumavam chamar de impressionante. E Marcos havia parado de reparar nela fazia pelo menos 3 anos. A janela existia para que a luz entrasse. A luz existia para iluminar os projetos espalhados sobre a mesa. Os projetos existiam para virar empreendimentos. Os empreendimentos existiam para virar dinheiro. O dinheiro existia para financiar mais projetos. Era uma roda que girava sozinha agora, e Marcos às vezes se pegava observando essa roda de longe, como se ela pertencesse a outra pessoa. A reunião das 2 da tarde havia terminado às 13h40, mais longa do que deveria. Era sobre o empreendimento paulistano Quarto, um conjunto residencial em Santo André com 320 unidades em fase de acabamento. E o diretor de obras tinha aparecido com problemas de fornecedor que Marcos já havia antecipado há 2 meses, e ninguém havia escutado. Ele sentiu o cansaço familiar instalando-se atrás dos olhos, enquanto ouvia as explicações, a língua amarga de quem acerta e não tem como comemorar. Assinou os documentos necessários, deu as diretrizes, dispensou a equipe com a eficiência automatizada que havia desenvolvido ao longo de anos de prática e depois ficou sozinho por exatamente 42 segundos no silêncio do escritório antes de pegar o paletó e sair. Seu motorista, Gilberto, estava esperando no térreo com o Audi preto, como sempre. Marcos entrou, afrouxou o nó da gravata e disse apenas apartamento. Era o suficiente. Gilberto conhecia o trajeto, conhecia o silêncio preferido do patrão nas saídas do escritório, conhecia a temperatura que ele gostava no ar-condicionado, 16 graus, sabendo que Marcos deixaria diminuir depois de 15 minutos, quando o cansaço do dia já estivesse parcialmente drenado. Havia uma competência discreta nessa relação que Marcos apreciava sem nunca ter dito. O trânsito na Faria Lima estava pior do que o habitual. Gilberto tomou a Consolação por indicação do GPS, cortando pela Paulista para evitar o gargalo na Rebouças. Marcos não prestou atenção na mudança de rota. Estava olhando para o celular, mensagens de WhatsApp de fornecedores, um e-mail do banco sobre o fundo de investimento que administrava parte do patrimônio, uma foto que a irmã havia mandado dos filhos numa festa de aniversário que ele havia esquecido de comparecer na semana passada. Digitou um "que fofos", que não representava nada, e deixou o celular na perna. Foi quando o carro passou em frente ao metrô Consolação. Não era nada específico que chamou sua atenção primeiro. Era uma calçada movimentada, ambulantes dispostos ao longo do passeio, o movimento habitual de pedestres entrando e saindo da estação. Marcos não tinha motivo para olhar, e, no entanto, olhou. Talvez fosse o cabelo. Cabelos longos, escuros, presos com um elástico simples, da forma que ela sempre prendia quando estava trabalhando. Puxados para cima com aquele descuido específico que, na verdade, levava exatamente o tempo certo. Talvez fosse a postura, ou o jeito como ela inclinava ligeiramente o corpo para a frente quando negociava alguma coisa, uma concentração que ele havia memorizado sem saber que estava memorizando. "Para o carro", Marcos disse. Gilberto franziu a testa no retrovisor. "Senhor? Para. Aqui. Agora."
O carro deu uma freada suave, impossível de fazer na primeira faixa sem criar problema, e Gilberto manobrando para o acostamento com precisão enquanto buzinas começavam atrás deles. Marcos já tinha a porta aberta antes de o veículo parar completamente. Desceu na calçada com o paletó no braço e caminhou sem saber exatamente o que estava fazendo, como se as pernas tivessem tomado uma decisão que a cabeça ainda estava processando. Ela estava de costas quando ele se aproximou, ocupada dando troco para um homem de uniforme de obra que carregava uma marmitex em cada mão. Havia uma estrutura simples montada na calçada. Um carrinho de inox com bandejas de alumínio mantidas quentes, um suporte com guardanapos e palitos, um pequeno quadro negro listando arroz, feijão, frango, bife, salada variada e suco de laranja. Tudo limpo, tudo organizado. Ela tinha uma camiseta cor de vinho, levemente desbotada, a calça jeans que ele não reconheceu, o elástico azul no cabelo que ele reconheceu imediatamente porque havia sido dele, comprado numa farmácia do Brás, numa noite que ela havia perdido o dela. E havia uma menina. A criança dormia recostada contra o peito dela, abraçada por um braço, enquanto o outro manipulava o troco e a marmitex. A mochila cor-de-rosa Hello Kitty estava a ponto de escorregar do ombro pequeno. A menina tinha uns 7 anos, talvez, a cabeça pesando no ombro da mãe com a confiança absoluta de quem está num lugar completamente seguro. Havia algo naquela imagem que era ao mesmo tempo a coisa mais comum do mundo e absolutamente devastadora. Isabela, Marcos disse. Ele não planejou dizer. Simplesmente saiu. Ela virou devagar, como se alguma parte dela já soubesse que ele estava ali. Os olhos cor-de-mel que ele havia passado 8 anos tentando não lembrar, encontraram os dele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar imediatamente. Não era alegria, não era susto puro, era algo mais profundo e mais complicado que qualquer um dos dois. Era o rosto de alguém que havia praticado para esse momento 1000 vezes na imaginação, e agora descobria que a realidade não se parecia com nenhum ensaio. Marcos, ela disse. Apenas o nome. Uma única palavra carregando 8 anos de coisas não ditas. O cliente que ela havia atendido olhou para os dois, percebeu que havia entrado em algo, agradeceu a comida e foi embora rápido. A calçada continuava movimentada ao redor deles, o fluxo indiferente de pedestres, o barulho metálico do metrô chegando à estação, um vendedor de água mineral gritando o preço 50 centavos acima. Marcos não ouvia nada disso. Olhou para a menina. Olhou de verdade, com a atenção que havia reprimido no primeiro segundo, porque algo no instinto havia dito que ele precisava se preparar. Os olhos fechados da criança tinham um formato que ele conhecia. O nariz levemente adunco, uma curva pequena, mas específica, que ele via no espelho todos os dias há 36 anos. A testa larga, os cílios compridos que eram de Isabela, mas todo o resto. Sentiu algo no peito que não era reconhecimento, era certeza. Quantos anos ela tem? A voz saiu mais rouca do que ele esperava. Isabela abriu a boca, fechou. A mochila da menina escorregou mais um pouco e ela a ajeitou com o braço que a segurava, o gesto automático de quem faz aquilo 100 vezes por dia. Havia uma luta visível no rosto dela, algo sendo pesado e medido numa fração de segundo. 7, ela disse por fim. 7 anos e 4 meses. Marcos fez a conta. Não precisou nem de 10 segundos. Abril de 2016, quando ela havia sumido. Dezembro de 2016, quando uma criança concebida em abril nasceria. 7 anos e 4 meses em maio de 2024. A conta fechava. Fechava perfeitamente, com a crueldade limpa de uma equação matemática que não admite margem de erro. Havia um banco de praça a uns 15 metros. Marcos olhou para ele, olhou para Isabela e fez um gesto com a cabeça. Ela hesitou. A menina mexeu no sono, ajeitando-se melhor contra o peito da mãe.
e o movimento pareceu tomar a decisão por ela. Deixa eu fechar o cesto, ela disse. Ele esperou de pé na calçada, enquanto ela tampava as bandejas com movimentos práticos e eficientes. Cobria o carrinho com uma lona plástica que tirou debaixo da estrutura. Amarrava as pontas com nós, que claramente eram repetidos e memorizados. Gilberto havia estacionado o carro numa vaga de ônibus mais à frente e estava olhando pelo retrovisor com a discrição de quem sabe que não deve perguntar nada. Marcos estava de pé na calçada da Consolação, com o paletó no braço e 40 milhões de dólares em ativos, e a sensação de que o chão havia se tornado ligeiramente inconsistente sob seus pés. Eles se sentaram no banco. Isabela acomodou a menina no colo com o cuidado de quem faz isso com frequência, a cabeça pequena descansando no braço dela, a mochila Hello Kitty apoiada ao lado. A tarde tinha aquela luz amarelada de São Paulo, quando o sol começa a ceder para o final do dia, e nessa luz o rosto de Isabela era exatamente como ele havia guardado e completamente diferente ao mesmo tempo. Mais linhas ao redor dos olhos, uma firmeza na boca que antes não estava lá, o cansaço instalado de forma permanente nas têmporas. Era o rosto de alguém que havia trabalhado sem parar por 8 anos e havia se recusado a quebrar. "Como você está?" ele perguntou, e imediatamente percebeu a inadequação absurda da pergunta. "Trabalhando", ela respondeu. Não era ironia, era literalmente uma resposta. Ficaram em silêncio por um momento. A criança dormia. O metrô chegou e saiu mais uma vez. "Ela é minha filha", Marcos disse. Não era uma pergunta. Isabela olhou para a frente, para algum ponto na avenida que não era ele. "Ela se chama Valentina. Ela é minha filha." Ele repetiu mais baixo. "Ela é minha filha", Isabela respondeu, e havia uma distinção ali que ela estava fazendo deliberadamente. Uma linha sendo traçada não com hostilidade, mas com precisão cirúrgica. "Você pode ser o pai, mas ela é minha filha. Sou eu que conheço o tamanho do tênis dela e o que ela gosta de comer no café da manhã e como ela fica quando fica com raiva e o que ela tem medo no escuro." Marcos engoliu em seco. Não havia nada para rebater nisso, porque era verdade. "Por que você foi embora?" A pergunta havia vivido dentro dele por 8 anos e saiu agora da forma mais simples possível, sem acusação, sem dramaticidade, com a exaustão de algo que havia sido carregado por tempo demais. Isabela demorou para responder. A menina mexeu de novo no sono, um soninho leve que qualquer barulho maior poderia quebrar, e isso pareceu fazer Isabela calibrar a voz automaticamente para algo mais contido. "Você tinha R$ 240 na conta e uma obra embargada", ela disse. "Eu tinha descoberto 3 dias antes que estava grávida. Você já estava carregando mais do que conseguia. Não queria ser mais um peso. Você devia ter me dito." "Sei disso agora." "Você devia ter me dito", ele repetiu, porque a frase precisava ser dita mais de uma vez para fazer sentido. "Sei disso agora, Marcos." A voz dela não tremia. Era uma voz que havia praticado dizer coisas difíceis sem tremer. "Tinha 25 anos e estava com medo e achei que estava fazendo a coisa certa. Não estava, mas foi o que fiz." Valentina abriu os olhos. Não completamente de início, apenas uma fenda, a consciência voltando em camadas, como faz quando se acorda de um sono pesado em lugar diferente do habitual. Ela olhou para a mãe primeiro, verificando, e então virou os olhos para o homem sentado ao lado. Os olhos dela eram castanhos, exatamente como os dele, e no momento em que ela o encarou de frente com aquela curiosidade direta que crianças têm antes de aprenderem a filtrar, Marcos sentiu algo que não sabia nomear. Era demais para qualquer palavra simples que ele conhecesse. "Mamãe", Valentina disse ainda semi-cochilada, "quem é esse homem?" Isabela abriu a boca e fechou.
Valentina olhou para Marcos com aquela seriedade de 7 anos que é ao mesmo tempo completamente ingênua e absolutamente devastadora. Você é o meu pai? Não havia acusação na pergunta. Não havia raiva. Era apenas 7 anos de curiosidade de criança. A pergunta que ela havia feito para a mãe com variações ao longo de anos, sobre um homem cujo nome ela talvez soubesse ou não soubesse, cuja existência havia sido processada com a pragmaticidade de quem ainda não tem capacidade de sentir a dor completa de uma ausência. Marcos agachou até ficar na altura dela. O paletó escorregou do braço para o banco e ele não reparou. Olhou para aquele rosto que era parcialmente seu e parcialmente de Isabela, e completamente de uma pessoa nova que havia chegado ao mundo sem ele. "Sou sim, filha", ele disse, e chorou. Ali mesmo, na calçada da Consolação, com pedestres passando e o metrô chegando, e o sol amarelado de São Paulo na tarde de quinta-feira, Marcos Henrique Souza chorou na frente de todo mundo pela primeira vez desde o velório do pai, 11 anos atrás, no cemitério de Sapopemba, quando havia prometido para si mesmo que chegaria onde chegou e havia chegado, e de repente nada disso parecia suficiente ou relevante diante de uma menina de 7 anos com o nariz levemente adunco que havia crescido sem ele. Valentina olhou para ele chorando com uma expressão pensativa. Então estendeu a mão pequena e deu um tapinha na cabeça dele, como se consolasse um animal que havia se machucado. "Tá bom", ela disse, com a generosidade absoluta de quem ainda não aprendeu a guardar rancor. "Pode ficar." Isabela observou a filha consolar aquele homem, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E sentiu algo apertar no peito que não era ternura, não era alívio, era algo mais complicado e mais antigo. Era o peso de uma decisão tomada há 8 anos, voltando para ser avaliada com os olhos de agora. Ela havia saído daquele quarto do Brás convicta de que estava protegendo todo mundo. Sentada naquele banco da Consolação, com a filha acariciando a cabeça de um homem que havia ficado rico enquanto ela vendia arroz com frango na calçada, Isabela não sabia mais o que estava protegendo. Marcos se levantou devagar, limpou o rosto com o dorso da mão num gesto brusco, quase com raiva de si mesmo, e ficou de pé por um momento apenas respirando. Valentina havia voltado a se apoiar contra a mãe, já suficientemente satisfeita com a situação para deixá-la seguir sem mais intervenções. A lógica de criança que processa o extraordinário com a mesma velocidade com que processa o ordinário e segue em frente. Gilberto havia saído do carro e estava parado à distância discreta, lendo alguma coisa no celular com o excesso de concentração de quem está fingindo não estar prestando atenção. A tarde estava cedendo para o início da noite, a luz mudando de amarelo para laranja sobre os prédios da Paulista no horizonte. "Você mora onde?" Marcos perguntou. "Bom Retiro." "Sozinha?" "Com outras 2 mulheres. Divido o quarto." Ela disse isso sem desculpa, sem vergonha, como um fato administrativo. Era um quarto de 650 hectares por mês que ela pagava em dia todos os meses, porque o único jeito de não cair era continuar de pé. "E ela vai para qual escola?" "Municipal de Pinheiros, período da tarde." Isabela olhou para ele com uma expressão que era avaliação clara e direta. "Eu pego 2 ônibus para buscar ela todos os dias." Marcos ficou em silêncio. Havia um inventário sendo feito ali. Os 2 contabilizando 8 anos de distância em números concretos. O patrimônio dele, os ônibus dela, os 40 milhões de liras de um lado e os 650 de aluguel dividido do outro, e entre esses 2 pontos, uma menina de 7 anos com mochila Hello Kitty, que havia crescido inteiramente por conta de uma só pessoa. "Eu quero ajudar", ele disse. "Eu sei que você quer." A voz dela era calma. Não fria, apenas firme, como alguém que havia pensado nesse momento antes, que havia imaginado o que diria se ele aparecesse.
Mas eu não preciso de você aparecendo com dinheiro depois de 7 anos. Ela tem tudo o que precisa. Isabela interrompeu, baixo, mas absoluto. Tem escola, tem comida, tem quarto, tem mãe presente. Não tem luxo, mas tem o que importa. Valentina havia adormecido de novo, completamente alheia, a cabeça pesando mais uma vez no ombro da mãe, com aquela confiança inabalável. Marcos olhou para a menina por um segundo longo. Eu perdi 7 anos, ele disse. 7 anos e 4 meses. Isabela corrigiu, com uma precisão que não era crueldade, era apenas exatidão. E eu sei disso melhor do que você. Ele ficou sem resposta. Havia uma verdade ali que não podia ser negada, refutada ou comprada, e Marcos Henrique Souza, que havia aprendido ao longo de 15 anos de negócios a encontrar a saída de qualquer situação complicada, não encontrou nenhuma saída aqui. Apenas ficou de pé, na calçada da Consolação, com o paletó no banco e o rosto ainda úmido, encarando os anos que não podia recuperar. Eu quero conhecê-la, ele disse por fim, com uma humildade que não era calculada. Só isso. Quero conhecer a Valentina. Isabela demorou. Olhou para a filha, olhou para ele, olhou para algum ponto intermediário, onde as decisões difíceis moram. Eu vou pensar, ela disse. Foi o suficiente por aquela tarde. Marcos passou os 3 dias seguintes num estado que não sabia como classificar. Trabalhou, assinou documentos, atendeu reuniões, aprovou orçamentos, tomou decisões que movimentavam milhões. Fez tudo isso com a eficiência automatizada que havia desenvolvido ao longo de anos. E, ao mesmo tempo, havia uma parte paralela da consciência que não parava, que ficava calculando e recalculando, que via o nariz adunco de Valentina toda vez que fechava os olhos por tempo suficiente. Pediu à assistente para verificar os registros de nascimento, uma ação que depois se arrependeu porque foi desnecessária. Ele sabia. A certeza não era do tipo que precisava de papel para se confirmar. No 4º dia, enviou uma mensagem para o número que havia pedido a Isabela antes de sair da calçada. Posso te encontrar para conversar? Só conversar. Você escolhe onde. A resposta demorou 6 horas. Amanhã, 9 vias, banco de praça em frente à escola da Valentina na Pinheiros. Ela não vai estar lá. Ele foi de metrô. Não mandou Gilberto. Tomou a linha 2 na estação Consolação e desceu em Pinheiros com o terninho mais simples que tinha, azul escuro sem gravata, e caminhou até a praça com a mesma determinação de quando ia a reuniões decisivas, exceto que todas as reuniões decisivas da vida dele juntas não pesavam tanto quanto aqueles 200 metros de calçada. Isabela já estava lá quando ele chegou, sentada no mesmo tipo de banco de madeira pintada de verde que existia em todas as praças de São Paulo, com 2 copos de café comprados numa padaria próxima. Ela empurrou um na direção dele quando ele sentou. O gesto era pequeno e significativo ao mesmo tempo. Era civilidade. Era a decisão de não fazer daquilo uma guerra. Eu te contei o essencial naquela tarde. Ela começou, sem preâmbulo. Mas você merece saber o resto. O café estava quente. Marcos segurou o copo com as 2 mãos e ouviu. Ela havia descoberto a gravidez 3 dias antes de ir embora. Teste de farmácia, comprado num domingo de manhã enquanto ele dormia, resultado lido no banheiro com a porta trancada e o coração na garganta. Naquele momento, o contexto era a obra embargada pela prefeitura, fornecedor ameaçando processo, $240 de saldo em conta, Marcos dormindo 4 horas por noite e chegando em casa exausto e silencioso. Ela tinha 25 anos. Estava desempregada havia 2 meses. Havia sido dispensada da gráfica, onde trabalhava numa onda de cortes e estava procurando colocação sem sucesso. A conta que ela fez naquele banheiro de 18 metros quadrados no Brás era simples e brutal. Havia uma criança chegando, havia 2 adultos que mal conseguiam se manter e um deles já estava no limite.
Eu achei que ia afundar você, ela disse, olhando para o café. Você já estava tão perto do limite e eu não conseguia imaginar sendo a razão de você desistir. Eu nunca ia desistir por causa de você, Marcos disse. Nunca ia desistir por causa de um filho. Eu sei disso agora. A frase soou idêntica à da calçada, com a mesma inflexão, e Marcos percebeu que era uma frase que ela havia dito para si mesma muitas vezes, um processo de autoabsolvição que ainda não estava completamente resolvido. Mas eu tinha 25 anos e estava com medo, e a decisão que tomei foi errada. Não tem como mudar isso. Ficaram em silêncio por um momento. Uma pomba pousou perto do banco, bicou o chão 2 vezes e foi embora. Como foram os primeiros anos? Ele perguntou. Isabela respirou fundo. Havia uma hierarquia de coisas dolorosas de contar, e ele havia pedido a mais difícil primeiro. Ela havia ido para a casa da tia em Santo André, inicialmente, ficado 3 meses num quarto emprestado, trabalhado como atendente de lanchonete até o 9º mês de gravidez. Valentina havia nascido num hospital público de Santo André, numa madrugada de dezembro, parto normal de 6 horas, sem anestesia, porque o pedido chegou tarde, e sem ninguém segurando a mão dela, porque a tia estava trabalhando no turno da noite. Ela havia olhado para a filha pela primeira vez sozinha, num quarto de hospital às 3h30 da manhã, e havia tomado uma decisão que havia sido ao mesmo tempo a mais assustadora e a mais clara da sua vida. Ia criar aquela menina do jeito certo, qualquer que fosse o custo. Voltou para São Paulo quando Valentina tinha 4 meses, porque Santo André não tinha o volume de trabalho que precisava. Começou a vender marmita por indicação de uma vizinha que havia montado uma operação similar na Lapa. Aprendeu a cozinhar em escala. Acordava às 6 da manhã para preparar. Vendia das 11 às 3 na calçada da Consolação, que descobriu por acidente ser um ponto com um movimento constante de trabalhadores de obra e funcionários de escritório que buscavam alternativa mais barata aos restaurantes da região. Pegava 2 ônibus, buscava Valentina na escola, voltava para casa, dormia 6 horas e começava de novo. Você nunca pensou em me procurar? Marcos perguntou. Pensei. A honestidade dela era absoluta, sem ornamento. Quando Valentina tinha uns 2 anos, fui até a Faria Lima uma vez. Já tinha visto seu nome numa reportagem. Sabia que a construtora estava crescendo. Fiquei do lado de fora do prédio uns 20 minutos. Fez uma pausa e voltei para casa. Por quê? Ela demorou para responder. O café havia esfriado um pouco. Ao redor deles, a praça estava ganhando movimento de manhã. Mães empurrando carrinhos, um casal de idosos caminhando devagar no perímetro, um cachorro sendo passeado por um adolescente com fone de ouvido. Porque eu tinha ido embora sem dizer nada, Isabela disse, e me imaginar voltando como a mulher que sumiu com a sua filha para pedir alguma coisa depois de 2 anos, não conseguia, não por orgulho, por vergonha. Marcos percebeu que ele também havia passado 20 minutos num banco de praça antes de uma conversa importante e que havia algo simetricamente trágico nessa coincidência que nenhum dos dois havia planejado. O que você quer agora? Ele perguntou. Não o que eu quero. O que você quer? Isabela olhou para ele pela primeira vez com algo diferente nos olhos. Não a contenção calculada de antes, mas uma expressão mais aberta, de alguém que não havia sido perguntado isso com frequência suficiente. Quero que Valentina tenha pai, ela disse. Não homem rico que aparece com presente. Pai, pessoa que aparece de verdade, que aprende quem ela é, que está presente quando ela precisar. Fez uma pausa. E se em algum momento você for embora de novo, seja por qualquer razão, eu preciso que seja antes dela se apegar, porque criança não processa abandono com lógica. Ela vai guardar isso para o resto da vida. Havia uma responsabilidade enorme naquelas palavras que Marcos sentiu fisicamente, um peso assentando nos ombros de forma diferente
do peso de qualquer obra, de qualquer contrato, de qualquer decisão financeira que havia tomado. Aquilo não tinha apólice de seguro, não tinha cláusula de saída, era a coisa mais séria que alguém havia pedido a ele. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse. Não me prove com palavras. Isabela respondeu. Me prove aparecendo. Ele apareceu. Na semana seguinte, às 17 horas de uma terça-feira, Marcos estava em frente à Escola Municipal de Pinheiros quando o sinal bateu e as crianças começaram a sair. Havia ido de carro, estacionado na rua lateral, ficado de pé no portão entre outras mães e pais e avós, com aquela sensação particular de ser o único adulto que não sabia exatamente o que fazer com os braços. Valentina saiu segurando uma folha de sulfite dobrada ao meio, provavelmente trabalho da aula. A mochila Hello Kitty nos ombros, os tênis cor-de-rosa um pouco gastos na ponta. Ela o viu antes de ele conseguir chamar, e parou por um segundo, avaliando a situação com aquela seriedade de 7 anos. Você veio mesmo, ela disse. Vim. Ela processou isso. Olhou para os lados como verificando se havia mais informação disponível no ambiente. Minha mãe disse que você ia vir. Ela me autorizou. Valentina considerou. Você sabe andar de ônibus? Marcos olhou para ela. Sei, porque minha mãe disse que se você vier, você vem do jeito normal, não de carro chique. Havia uma seriedade completa na entrega dessa informação. A mensagem transmitida fielmente como havia sido instruída. Ela disse que Valentina não vai se acostumar com o que não é a realidade dela. Marcos guardou o carro. Foram de ônibus. O ônibus 506P pegava na Rua dos Pinheiros e seguia até o Bom Retiro com 2 baldeações e 45 minutos de percurso em trânsito normal, mais 15 quando estava ruim. Valentina conhecia o caminho de cor, sabia em qual janela sentar para ver o viaduto do chá. Sabia que no ponto da Consolação entrava sempre um senhor com um carrinho de pipoca, que às vezes dava pipoca de graça para crianças se estivesse sobrando no final do dia. Ela foi explicando tudo isso para Marcos com a autoridade de guia turístico de 7 anos, e ele ouviu com atenção genuína, porque aquele ônibus era o mundo real de Valentina, e ele havia chegado tarde demais para mudar isso, mas não tarde demais para conhecê-lo. O quarto no Bom Retiro era no 2º andar de um sobrado antigo na Rua José Paulino, a Rua das Lojas de Tecido, que às 6 da tarde já estava fechando as grades metálicas com aquele barulho específico de fim de expediente paulistano. Isabela havia chegado antes deles, já estava na cozinha compartilhada preparando o jantar quando subiram, e virou para vê-los entrar com uma expressão que avaliou a situação em meio segundo. Filha bem, homem sem ar de quem estava performando, tudo dentro do aceitável. Como foi? Ela perguntou para Valentina. Ele não sabia que o 506P parava na Amaral Gurgel. Valentina informou com ligeiro tom de incredulidade. Eu tive que avisar. Obrigada por avisar, Marcos disse. De nada. Valentina foi largar a mochila no quarto com a desenvoltura de quem chegou em casa, e Marcos ficou parado na entrada da cozinha pequena com o cheiro de alho e cebola refogando, a luz amarela do teto, as 2 outras mulheres que moravam no apartamento chegando e passando com acenos discretos, e a sensação de ter entrado num mundo que era completamente diferente do seu e ao mesmo tempo mais concreto, mais real, mais sólido do que qualquer coisa que havia pisado nos últimos anos. Obrigado por vir, Isabela disse sem virar das panelas. Obrigado por deixar. Ela serviu o jantar para os 3 numa mesa pequena que cabia exatamente 3 cadeiras se uma ficasse levemente de lado. Arroz, feijão, linguiça com pimentão, salada de tomate. Marcos comeu tudo. Valentina comeu o feijão, deixou metade do pimentão, perguntou se podia ver televisão depois do jantar e recebeu um sim condicionado a terminar a lição de matemática. A lição de matemática era multiplicação.
Tabuada dos 6, e ela havia trazido a folha amassada na mochila com a expressão de quem carregava uma sentença. Eu sei fazer tabuada, Marcos disse. Valentina o olhou com ceticismo avaliativo. Sabe mesmo? Estudei engenharia. Matemática era minha melhor matéria. Ela considerou a oferta com a pragmaticidade de quem pesa custo-benefício. Tá bom, mas eu tenho que escrever as respostas, não você. Combinado. Sentaram na beirada da cama de Valentina, a folha sobre o livro didático de apoio, e Marcos foi fazendo as perguntas e ela respondendo, errando às vezes, corrigindo, reclamando da tabuada dos 6 com uma irritação específica que ele reconheceu como a mesma que havia sentido com a tabuada dos 7 na escola estadual do Sapopemba. Havia algo naquele momento ridiculamente simples, naquele quarto pequeno, com colcha estampada de unicórnio e desenhos de cavalos presos na parede com fita adesiva, que Marcos não conseguia nomear, mas que sentia nos ombros como o oposto do peso. Era leveza, era especificidade, era estar completamente presente num único lugar, em vez de distribuído entre 17 frentes de trabalho simultâneas. Valentina terminou a lição. Conferiu as respostas com a professora ausente em mente, dobrou a folha com cuidado e enfiou de volta na mochila. Então virou para Marcos com uma pergunta que estava guardando desde o ônibus. Por que você demorou tanto para aparecer? O quarto ficou quieto. Isabela estava na sala, eles podiam ouvir o som baixo da televisão. Marcos olhou para aquela criança que havia herdado seu nariz e a diretividade da mãe e havia feito uma pergunta que qualquer adulto teria contornado. Eu não sabia que você existia, ele disse. Era a única resposta honesta disponível. Se eu soubesse, teria vindo antes. Valentina processou isso. Havia um nível de processamento acontecendo por trás daqueles olhos castanhos que era visível. Uma criança de 7 anos tentando encaixar uma informação que mudava algo na narrativa que havia construído sobre si mesma. Minha mãe não contou para você? Não. Por que ela não contou? Marcos respirou fundo. Isso é uma pergunta para fazer para ela. Valentina considerou. Vou fazer. Deu uma batida no joelho dele como encerramento de assunto. Pode ir ver televisão com a gente agora. Ele foi. Sentou no sofá pequeno ao lado de Isabela, enquanto Valentina se instalava no chão com uma almofada. E os 3 assistiram um programa de culinária infantil que Valentina acompanhava com a seriedade de um crítico gastronômico, fazendo comentários técnicos sobre as receitas que demonstravam atenção considerável para uma criança cuja mãe cozinhava profissionalmente. Às 8h30, Valentina dormiu no chão com a almofada sem aviso prévio, da forma abrupta que crianças têm de apagar, e Isabela a carregou para a cama com os movimentos silenciosos de 8 anos de prática. Quando voltou para a sala, Marcos ainda estava sentado. Havia uma pergunta no ar que nenhum dos dois havia feito ainda. Ela vai perguntar para você por que não contou. Ele disse baixo. Eu sei. Isabela sentou na outra extremidade do sofá. Já pensou no que vou dizer? O que vai dizer? A verdade. Ela olhou para as mãos. Que cometi um erro. Que achei que estava protegendo ela ao proteger você, e que estava errada, que adultos erram e que errar não significa não amar. Fez uma pausa. Ela consegue processar isso. Valentina tem uma capacidade de entender complexidade que assusta às vezes. Ficaram em silêncio. O apartamento tinha os sons de noite de bairro, vozes de televisão no quarto das outras mulheres, um carro passando na rua, o barulho distante de alguém descendo escada. Ela desenha cavalos em tudo, Marcos disse. O canto da boca de Isabela subiu levemente. Em tudo, caderno de matemática, guardanapo, qualquer papel que para na mão dela.
Havia uma ternura completa na voz quando falava da filha, sem ornamento, sem performance, apenas a ternura direta de alguém para quem aquela criança era o centro de gravidade de tudo. Quer ser veterinária. Acha que isso significa que vai passar o dia todo com cavalos. Ainda não tive coragem de explicar a parte da formação. Marcos deu uma risada pequena, genuína. Pela primeira vez em muito tempo, sem motivo profissional ou social, apenas porque havia algo ali que era engraçado e humano e real. Isabela olhou para ele e, por um segundo, a guarda baixou o suficiente para ele ver o que estava por trás. Não a mãe fortaleza, não a mulher de decisões firmes, mas alguém que também havia carregado 8 anos de coisa guardada e que estava tão exausta desse peso quanto ele, de uma forma diferente, mas igualmente real. Você vai tentar me dar dinheiro de novo? Ela perguntou. Vou, ele admitiu, mas dessa vez vou esperar pelo menos 3 semanas antes de tentar. Ela bufou. Não era uma risada, mas era a versão dela de uma risada naquele contexto, e Marcos percebeu que estava contabilizando essas pequenas aberturas da forma que contabilizava investimentos, com atenção cuidadosa ao retorno real sobre o que estava sendo aplicado. Ele saiu às 10 da noite. Desceu a rua José Paulino com as lojas fechadas e o cheiro de tecido ainda no ar. Chamou o carro no aplicativo porque havia deixado Gilberto de folga. E ficou esperando na calçada, olhando para a janela iluminada do 2º andar, onde provavelmente Isabela estava preparando as coisas para o dia seguinte, a rotina noturna de quem acorda cedo e não pode errar o horário. As semanas seguintes construíram um ritmo. Às terças e quintas, Marcos buscava Valentina na escola. Descobriu que ela gostava de janela no ônibus, mas cedia o lugar para idosos sem ser pedida. Algo que Isabela havia ensinado e que Valentina havia absorvido como regra absoluta da existência. Descobriu que ela odiava brócolis com uma convicção filosófica, que a simples presença de brócolis no prato de outra pessoa a perturbava numa faixa específica de expressão facial que era idêntica à expressão que ele fazia para a ervilha quando tinha a idade dela. Descobriu que ela amava manga, que cortava em cubinhos e comia com palito, com uma cerimônia que ela mesma havia inventado. Que queria ser veterinária, mas especificamente de cavalos selvagens, e que havia uma distinção importante entre cavalos selvagens e cavalos domesticados, que ela explicou em detalhe considerável numa tarde de ônibus, enquanto ele ouvia com a atenção que dava a reuniões de diretoria. Num sábado do 3º fim de semana, Isabela autorizou um passeio, mediante condições enunciadas com clareza. Lugar público, sem shopping, sem restaurante caro, sem presente. Marcos levou Valentina ao Parque Ibirapuera. Ela correu atrás de pombas por 15 minutos. Escalou 2 árvores baixas. Explicou para um desconhecido que passeava com um labrador que cachorros também podiam ser pacientes de veterinário e que ela pretendia trabalhar com ambos. Na hora do lanche, compraram milho verde de um carrinho e sentaram numa grama. E Valentina comeu com a concentração total de quem está saboreando algo que conhece bem. E Marcos percebeu que estava mais presente naquele parque do que havia estado em qualquer reunião no último ano. Você é rico? Valentina perguntou, sem preâmbulo, mordendo o milho. Marcos considerou a pergunta. Tenho dinheiro. Quanto? Valentina, ele disse com cuidado. Isso é uma pergunta que adultos geralmente não fazem uns para os outros. Ela considerou a informação. Por quê? Porque é considerado indelicado. O que é indelicado? Falta de educação. Ah, mordeu mais milho. Mas você é rico. Sim. Minha mãe não é rica. Não. Ela trabalha muito. Eu sei. Valentina ficou em silêncio por um momento, processando alguma equação interna. Você vai ajudar ela? Estou tentando. Ela não gosta de ajuda. Eu sei disso também. Valentina deu uma mordida pensativa. Você precisa ser paciente. Ela demora para confiar nas pessoas, mas quando confia,
é para sempre. Disse isso com a autoridade de quem vivia com aquela pessoa há 7 anos e havia chegado a conclusões empíricas sólidas. Foi o que a tia Cláudia disse. Marcos ficou olhando para aquela menina de 7 anos comendo milho verde no Ibirapuera e teve a sensação específica de estar recebendo o briefing mais importante da sua vida de uma fonte de 9 palmos de altura. Obrigado pela dica, ele disse sério. De nada. Ela estendeu o milho para ele. Quer um pedaço? Nas noites em que Marcos ajudava com a lição de matemática e depois Valentina dormia, havia uma janela de tempo antes de ele ir embora, em que ficava na cozinha ou na sala com Isabela, os dois falando baixo para não acordar a menina. Eram conversas que começavam com coisas práticas, a escola, a lição, algum detalhe do dia de Valentina e que escorregavam gradualmente para outras camadas. Ela contava sobre o negócio, os custos, os fornecedores difíceis que tentavam empurrar ingrediente de qualidade inferior a preço de superior. Ele ouvia com o ouvido de empresário que havia passado anos negociando exatamente esse tipo de problema. E, às vezes, fazia uma pergunta que abria um ângulo que ela não havia considerado. Não como conselho não pedido, mas como conversa entre dois adultos que entendiam de mercado de formas diferentes. Numa noite de terça, depois de Valentina dormir, Isabela havia ficado mais quieta que o usual. Estava lavando as xícaras do café e o silêncio tinha uma textura diferente dos outros silêncios, mais carregada. O que foi? Ele perguntou. Nada. Pausa. Meu fornecedor de frango aumentou 20% sem aviso. Marcos ficou quieto, esperando. Sei que você ia querer resolver. Ela continuou sem virar. Sei que você tem contatos. Sei que um telefonema seu ia resolver em 5 minutos o que eu vou levar 2 semanas para resolver. A esponja parou no cesto. E odeio que isso seja verdade. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras que Marcos respeitou em silêncio por um momento. Não era reclamação, não era pedido. Era alguém nomeando uma injustiça estrutural, com a precisão de quem havia vivido dentro dela por anos. Você quer que eu faça silêncio sobre isso ou quer que eu pergunte se posso ajudar? Ele disse devagar. Isabela virou, o olhou. Qual a diferença? Se eu ficar em silêncio, você resolve sozinha do jeito que sempre resolveu, e eu não interfiro. Se eu perguntar, você decide se aceita ou não, e de qualquer forma a decisão é sua. Ela ficou olhando para ele por um segundo que durou mais do que 1 segundo. Havia algo sendo avaliado ali que era maior do que o fornecedor de frango. Pergunta, ela disse por fim. Você quer que eu te apresente a um fornecedor melhor? Sem intermediação, sem dívida, só um contato. Isabela respirou fundo. Quanto isso vai me custar? Nada. Já faço negócio com eles. Posso colocar você no radar como conta independente. Eles ganham cliente, você ganha preço melhor. Negócio é negócio. Ela ficou em silêncio por um momento. Lá fora, um carro passou na José Paulino com o som alto que foi diminuindo gradualmente. Tá bom, ela disse. Mas eu faço a negociação. Você só apresenta. Combinado. Não era ternura, não era gratidão. Era algo mais sólido que qualquer um dos dois. Era respeito mútuo, operando dentro de termos claros. 2 adultos que haviam aprendido que a única ajuda que funciona é aquela que preserva a dignidade de quem recebe. O fornecedor novo se chamava Distribuidora Central Alimentos, galpão na Zona Norte. E Isabela foi até lá numa manhã de sexta-feira de ônibus, com uma planilha impressa que havia montado na madrugada anterior, detalhando o volume semanal, frequência de entrega e histórico de pagamento. Marcos havia enviado um único WhatsApp para o contato. Isabela Ramos vai falar com vocês. Trata bem. Nada além disso. Ela havia pedido exatamente isso, e ele havia dado exatamente isso, nem mais, nem menos.
Ela voltou com um contrato de fornecimento assinado, preço 32% abaixo do que pagava antes. Entrega terças e sextas direto no ponto da Consolação, a partir da semana seguinte. Ligou para Marcos às 3 da tarde, com a voz de quem acabou de vencer uma batalha e ainda está processando a vitória. Consegui, ela disse. Eu sei. Eles me mandaram mensagem. Silêncio curto. Por que eles mandaram mensagem para você? Porque sou referência no contrato deles, padrão da empresa. Não pedi que mandassem. Ela ficou quieta por um segundo, avaliando se havia problema nisso. Decidiu que não havia. Tá bom. Parabéns, ele disse, e era genuíno, sem condescendência, o parabéns de quem reconhece uma negociação bem feita. Ela desligou sem cerimônia. Era o tipo de ligação que terminava quando o assunto terminava, sem protocolo social estendido. E Marcos havia percebido que gostava disso, que havia algo refrescante na ausência de performance naquela mulher, na forma como ela não desperdiçava palavras, nem tempo em ornamento que não servia a nada. O negócio da Consolação mudou nas semanas seguintes, com a consistência discreta de quem melhora um processo sem anunciar. O custo menor de insumo permitiu que Isabela absorvesse pequenos aumentos de matéria-prima sem precisar repassar ao cliente, o que criou fidelidade nos compradores regulares, que perceberam que o preço dela havia ficado estável quando o de outros ambulantes havia subido. Mais clientes regulares significavam um volume mais previsível, que significava menos desperdício, que fechava o ciclo, melhorando margem. Era gestão básica, mas era gestão que ela havia precisado de fôlego para implementar. E o fôlego havia vindo de um único contato num galpão da Zona Norte. Marcos não disse nada sobre isso. Não porque não percebeu, mas porque percebeu e entendeu que nomear seria transformar conquista dela em validação dele, e que era exatamente esse tipo de colonização sutil que havia prometido a si mesmo evitar. Numa noite de quarta do segundo mês, enquanto Valentina dormia, ele e Isabela ficaram na cozinha compartilhada até as 2 da manhã. Não havia planejamento nisso. Havia começado com café e com a pergunta dela sobre uma cláusula contratual de um locador que estava tentando cobrar taxa de condomínio não prevista no contrato e havia escorregado de contrato para negócio para os primeiros anos da MH Construções, quando Marcos havia operado com margem zero por 18 meses consecutivos e dormido no próprio escritório para não pagar aluguel, e de lá para os primeiros meses de Valentina, quando Isabela havia trabalhado até a véspera do parto, porque não podia parar, e de lá para coisas que nenhum dos dois havia contado para quase ninguém. Ela contou sobre o parto, às 6 horas sozinha, o quarto de hospital, o momento em que havia colocado Valentina no colo pela primeira vez e entendido simultaneamente que havia feito a coisa mais importante da vida e que estava completamente sozinha para continuá-la. Disse isso sem melodrama, com a voz plana de quem processou aquele momento muitas vezes ao longo de 7 anos, e chegou a uma relação de paz parcial com ele. Mas havia uma coisa nos olhos que não era paz. Era a cicatriz visível de uma dor que não fecha completamente. Marcos ouviu sem interromper, sem oferecer consolo que não havia sido pedido, que era a coisa mais difícil que havia feito em muitas semanas e também a mais correta. Quando ela terminou, havia um silêncio que era diferente dos outros silêncios deles, mais aberto, mais carregado de coisa não dita, que estava prestes a ser dita. Você ficou com raiva de mim? Ele perguntou. Depois, quando a empresa cresceu e você viu. Isabela não respondeu imediatamente. Colocou a xícara de café na mesa com cuidado, como se o gesto precisasse de atenção. Fiquei, ela disse. Uns 2 anos atrás, quando vi a reportagem no jornal sobre a MH Construções, com foto sua na obra e tudo, fiquei com raiva por uns 3 dias. Pausa. Depois entendi que a raiva era de mim mesma. Você não fez nada errado. Eu fui embora.
Você ficou e trabalhou. Era justo que tivesse dado certo para você. Não era justo que você tivesse feito aquilo sozinha. Não, ela concordou direto, sem desviar. Não era, mas foi o que aconteceu e fiquei brava com isso pelo tempo que precisava ficar e depois segui em frente porque não tinha outra opção. Olhou para ele. Você ficou bravos comigo? Marcos pensou na pergunta com honestidade. Não, fiquei com um buraco. Uma coisa que não fechava, que eu ia empurrando para debaixo do trabalho e ela ficava quieta por uns meses e depois voltava. Olhou para a mesa. Passei 8 anos dizendo que havia superado. Era mentira. Isabela ficou olhando para ele por um momento. Eu sei, ela disse. Não era arrogância, não era interpretação equivocada. Era apenas o reconhecimento honesto de alguém que havia pensado naquele homem com frequência suficiente para saber que o que havia entre eles não era do tipo que simplesmente dissolve com o tempo. Era do tipo que fica guardado, esperando condições para existir de novo. Não se tocaram naquela noite. Não havia nada precipitado no que estava acontecendo. Havia algo que os dois reconheciam como importante demais para ser apressado. Marcos foi embora às 2h15, com o cansaço bom de quem falou de verdade. Desceu a José Paulino no silêncio da madrugada do Bom Retiro, esperou o aplicativo numa calçada deserta e ficou olhando para a janela do segundo andar, que apagou enquanto ele esperava. Havia uma conversa que precisava acontecer antes de qualquer outra coisa. Ele sabia disso. E 2 dias depois, numa tarde de sexta, enquanto Valentina estava na escola, ele trouxe o assunto. Estavam no banco da praça de sempre, o da Pinheiros em frente à escola, que havia se tornado o lugar deles para conversa séria, por razão que nenhum dos dois havia explicitado, mas ambos entendiam. Marcos trouxe 2 cafés. Ela já estava lá quando chegou. Eu quero formalizar, ele disse, sem preâmbulo, porque havia aprendido que com Isabela o caminho mais curto entre 2 pontos era sempre a linha reta. Ela franziu levemente a testa. Formalizar o quê? A paternidade. Registro. Pensão alimentícia calculada corretamente. Direitos dela garantidos legalmente. Fez uma pausa. Não para mim, para ela. Se alguma coisa acontecer comigo, ela precisa estar protegida. Isabela ficou quieta, segurando o café. Havia uma diferença entre esse pedido e os anteriores que ela estava processando. Não era Marcos querendo entrar. Era Marcos pensando na saída de Valentina do risco. Era a mentalidade de quem havia aprendido a construir estruturas que se sustentam mesmo quando o construtor não está presente. Você pensou nisso sozinho ou foi seu advogado? Pensei sozinho. Depois falei com o advogado para entender o processo. E o processo? É simples se for consensual. Pode ser feito em cartório. Ela ganha registro com meu sobrenome, direito à herança, beneficiária em qualquer seguro ou patrimônio que eu constitua para ela. Fez uma pausa. Valentina Ramos Souza. Isabela pronunciou o nome baixinho, testando o som. Havia algo acontecendo no rosto dela que não era simples de ler. Camadas que se sobrepunham, a mãe avaliando o que era melhor para a filha, a mulher processando o peso simbólico, a pessoa que havia carregado aquilo sozinha por 7 anos, chegando num ponto onde o peso podia ser não transferido, mas dividido. Eu concordo com o registro, ela disse. A pensão a gente discute com calma. A pensão não é favor, ele disse. É obrigação legal e moral. Não estou pedindo permissão para pagar, estou avisando que vou pagar. Ela o olhou. Havia uma faísca de irritação que passou rápida e foi substituída por algo que era, surpreendentemente, respeito. Tá bom, mas o valor precisa ser razoável. Não quero que Valentina cresça achando que dinheiro resolve tudo. Ela não vai achar isso. Você não vai deixar. O canto da boca dela subiu. Não vou mesmo. Foram ao cartório na semana seguinte, numa manhã de quarta.
Valentina foi junto, porque Isabela havia decidido que ela deveria entender o que estava acontecendo na medida do que era capaz de entender. Sentaram numa sala com o tabelião que explicou o processo em linguagem simples, e Valentina ouviu com aquela atenção de adulto pequeno que ela tinha. E quando entendeu que o documento significava que seu sobrenome seria diferente, ficou séria por um momento avaliando. Valentina Ramos Souza, ela disse, testando como a menina havia feito com o café, verificando o sabor. É o que vai ficar no documento, o tabelião disse. Valentina olhou para a mãe, depois para Marcos. Posso escolher quando usar qual parte? O tabelião olhou para Marcos. Marcos olhou para Isabela. Isabela olhou para a filha com uma expressão que era ao mesmo tempo diversão contida e orgulho genuíno. Na vida real, você pode usar como quiser, Isabela disse. No documento é completo. Então tá bom. Valentina se recostou na cadeira com a satisfação de negociadora que garantiu o termo essencial. Pode assinar. Assinaram. Saíram do cartório na manhã ensolarada de São Paulo, com o documento plastificado na bolsa de Isabela e Valentina andando entre os dois com a mochila Hello Kitty nos ombros, comentando sobre um cachorro que havia passado na rua, completamente alheia ao peso histórico do momento, que era exatamente como deveria ser. Marcos olhou para Isabela por cima da cabeça da filha. Ela o olhou de volta. Havia uma comunicação acontecendo ali que não precisava de palavras. Os dois adultos que haviam chegado até aquele ponto por caminhos separados e tortuosos, que haviam cometido erros e carregado consequências e seguido em frente, que estavam aqui agora nessa calçada ensolarada do Bom Retiro, com uma criança no meio que era prova simultânea de tudo que havia dado errado e de tudo que ainda podia dar certo. Não era amor declarado, não era promessa, era reconhecimento. Era dois adultos que se conheciam o suficiente para saber que o que estava entre eles precisava de cuidado para existir, não de urgência, não de declaração grandiosa. Precisava do tipo de cuidado lento e consistente que constrói coisas que duram. Valentina puxou a mão dos dois ao mesmo tempo. Vamos tomar açaí? E foram. O açaí foi num quiosque na rua Voluntários da Pátria que Valentina conhecia pelo nome do dono, seu Adailton, que sempre colocava granola extra sem cobrar porque ela havia uma vez ajudado a filha dele a pegar um gato que havia subido numa árvore na praça. Era esse tipo de rede que Isabela havia construído ao longo dos anos no Bom Retiro. Uma geografia afetiva de pessoas que se conheciam pelo nome, que guardavam preferências, que faziam pequenas gentilezas sem contabilizar. Marcos sentou num banquinho de plástico vermelho, comendo açaí de copo pequeno, e percebeu que não sabia o nome de nenhum comerciante no raio de 2 quarteirões do seu apartamento no Itaim. Valentina comeu o açaí com banana e granola e mel, na ordem específica de comer primeiro a banana, depois misturar o mel, depois jogar a granola por cima para que ficasse crocante e não encharcasse. Ela explicou esse sistema para Marcos com a autoridade de especialista, e ele seguiu as instruções fielmente, e ela aprovou com um aceno de cabeça a seriedade com que ele havia tratado o protocolo. Isabela observou os dois do banquinho ao lado, sem participar diretamente, apenas presente. Havia uma expressão no rosto dela que Marcos captou com o canto do olho. Não era felicidade simples, era algo mais cauteloso e mais profundo. Era o olhar de alguém que está vendo uma coisa boa acontecer e ainda não se permitiu acreditar completamente que vai durar. Era um olhar que ele reconheceu porque era o mesmo que tinha quando assinou o contrato do primeiro empreendimento. A alegria real contida pelo medo de que algo ainda pudesse desmoronar. Seu Adailton apareceu da cozinha para conversar. Perguntou sobre Valentina na escola, sobre a marmita da Isabela, lançou um olhar avaliativo para Marcos, sem dissimular, e perguntou diretamente: "É o pai?" "É", Valentina respondeu,
antes de qualquer adulto. Seu Adailton assentiu com o peso de quem registra informação importante. Ofereceu a mão para Marcos. Adailton, cuida bem delas. Não era ameaça, era instrução. Marcos apertou a mão. Vou cuidar. Saíram do quiosque com o sol de meio-dia já forte, e Valentina foi na frente pelos motivos inexplicáveis pelos quais crianças às vezes precisam ir na frente. Aquela urgência de movimento que não tem destino específico, apenas o prazer de andar mais rápido que os adultos. Marcos e Isabela ficaram 2 passos atrás, e havia uma configuração natural nisso que nenhum dos dois havia programado. Um espaço entre eles que era próximo sem ser declarado. A distância exata de 2 pessoas que estão chegando perto com cuidado. Você estava olhando para mim lá dentro, Isabela disse sem tom de acusação, apenas constatação. Estava. O que estava pensando? Marcos levou 1 segundo. Que você tem o mesmo olhar que eu tinha quando assinei meu primeiro contrato grande. Felicidade com medo de acreditar. Isabela ficou em silêncio. Valentina parou na frente para deixar passar um cachorro enorme que cruzou a calçada no colo da dona e aproveitou para fazer uma análise técnica da raça em voz alta, para ninguém em específico. Faz sentido, Isabela disse por fim. Toda vez que algo bom aparece na minha vida, a primeira coisa que faço é calcular como vai dar errado. Eu também faço isso. Você tem 40 milhões de motivos para parar de fazer. Dinheiro não cura o reflexo, ele disse. Aprendi isso da forma mais cara possível. Ela olhou para ele de lado. Havia algo naquele olhar que era diferente dos anteriores, menos avaliação, mais reconhecimento. O olhar de alguém que está encontrando em outra pessoa uma textura familiar que não esperava encontrar ali. Você era filho de pedreiro, ela disse. Não era pergunta. Do Sapopemba. Meu pai construiu a metade dos muros do bairro e nunca teve casa própria. Fez uma pausa. Morreu sem ver a empresa virar o que virou. Quanto tempo faz? 11 anos. Isabela assentiu. Não disse sinto muito porque havia aprendido ao longo dos anos que sinto muito dito por obrigação pesa menos do que silêncio honesto. Apenas andou ao lado dele por um momento com aquela informação assentando entre os dois. A história do pai dele entrando no inventário do que ela sabia sobre esse homem, que estava crescendo por acumulação lenta de detalhes reais, que é a única forma de conhecer alguém de verdade. Valentina voltou correndo para os dois com urgência. Tem uma banca de revista ali. Posso ver as revistas de animal? Pode. 2 minutos, Isabela disse. Ela foi em disparada. Os dois pararam na calçada esperando, e havia naquele momento parado uma intimidade específica de quem está no tempo de outra pessoa. O tempo lento e humano de uma criança querendo ver revistas de animal numa banca de rua. E Marcos percebeu que havia meses que não ficava parado em calçada nenhuma sem estar no caminho de alguma coisa. Quero te mostrar uma coisa, ele disse. Quando você quiser, sem obrigação. Isabela o olhou. O quê? Um ponto comercial na rua Conselheiro Ramalho. Tô segurando ele há 3 semanas. Espaço pequeno, cozinha já adaptada, localização boa para o que você faz. Fez uma pausa cuidadosa. Não é presente. Tenho uma proposta formal de aluguel abaixo do mercado com contrato de 24 meses. Você paga enquanto o negócio se estrutura, ajusta o valor quando crescer. Cada centavo documentado. Isabela ficou muito quieta. Você vai recuperar meu investimento em no máximo 2 anos, com o volume que você já tem, ele continuou. Não é caridade. É o tipo de suporte que banco daria se banco emprestasse para quem realmente merece, em vez de para quem já tem. O silêncio dela durou o tempo de Valentina folhear uma revista na banca, apontar algo para o bancário que assentiu, pegar outra. Por que Conselheiro Ramalho? Ela perguntou. Porque fica a 8 minutos da escola da Valentina de ônibus.
Você poderia buscar ela sem fazer a volta que faz hoje. Isabela fechou os olhos por um segundo. Não era emoção simples, era alguém recebendo uma informação que mexe em várias camadas ao mesmo tempo. A lógica prática, reconhecendo a eficiência, o orgulho, avaliando o custo de aceitar, o cansaço de 7 anos pesando contra a defesa de continuar do jeito difícil por princípio. Você vai me cobrar de verdade, ela disse. Não era pergunta. Contrato registrado, boleto mensal, juros de mora se atrasar. Ele disse isso sem crueldade, com a seriedade de quem estava oferecendo respeito disfarçado de transação comercial. Você não vai me dever favor, vai me dever aluguel. Diferença importante. Eu sei que é. Valentina voltou correndo com a revista dobrada debaixo do braço, que Isabela pagou sem questionar, porque havia uma negociação tácita sobre gastos pequenos de cultura que eram permitidos sem discussão. Seguiram andando, e o assunto do ponto comercial ficou suspenso entre os dois, não como coisa não resolvida, mas como coisa sendo considerada com o cuidado que merecia. A resposta veio 4 dias depois, numa mensagem de WhatsApp das 7 da manhã, enquanto Marcos estava na academia. Quero ver o ponto, sem compromisso. Foram numa tarde de sábado, Valentina junto porque Isabela não tinha com quem deixar, e porque, como disse sem cerimônia, ela vai morar com as consequências dessa decisão tanto quanto eu. Faz sentido que veja. O ponto ficava num sobrado antigo da Conselheiro Ramalho, térreo com entrada independente, uns 40 metros quadrados divididos em área de preparo e área de atendimento, cozinha já equipada com fogão industrial de 6 bocas e exaustor, bancada de inox, pia dupla. Cheirava a tinta nova, obra recente de inquilino anterior. A luz entrava por 2 janelas voltadas para a rua. Valentina entrou na cozinha e ficou de pé no meio, girando lentamente, avaliando. Tem fogão grande, ela observou. Tem, Isabela disse, passando a mão na bancada. Sua barraca não tem fogão grande. Não tem, Valentina considerou. Aqui você podia fazer mais coisas, tipo lasanha. Pausa pensativa. Eu gosto de lasanha. Isabela olhou para a filha com aquela expressão de não consigo ficar séria que aparecia raramente e era completamente genuína quando aparecia. Marcos ficou encostado na parede perto da porta porque havia entendido que aquele momento era delas, que sua função ali era facilitar a visita e depois sair do caminho. Isabela foi pelos 40 metros devagar, testando a torneira, checando a pressão, abrindo o exaustor, verificando as tomadas com a atenção de quem está calculando em tempo real o que seria necessário para operar. Havia uma competência naquele inventário que era silenciosa e total, a competência de alguém que construiu operação do zero e sabe exatamente o que precisa e o que falta. Ficou parada na janela por um momento, olhando para a rua lá fora. A Conselheiro Ramalho tinha um movimento razoável, pedestres, comércio, um fluxo que ela estava lendo com o mesmo olho que havia lido a calçada da Consolação 8 anos antes. O fluxo do almoço aqui deve ser bom, ela disse para si mesma tanto quanto para ele. 2 escritórios no quarteirão, uma escola de idiomas, um coworking na esquina, Marcos confirmou. Levantei antes de te mostrar. Ela virou. Você pesquisou o entorno. É o que eu faria para qualquer ponto comercial, mas você fez para o meu. Fiz. Ficaram se olhando por um segundo. Valentina havia saído da cozinha e estava desenhando com o dedo na tinta da parede padrões que só ela entendia, completamente absorta. Quanto é o aluguel? Isabela perguntou. Ele disse o número. Era 40% abaixo do mercado daquela rua, o que ela sabia porque havia pesquisado antes de vir. Como ele havia pesquisado o entorno, os dois chegando àquela conversa com dever de casa feito porque era quem eram. Por 24 meses, ela disse, por 24 meses. Depois renegociamos com base no que o negócio estiver gerando.
E se eu não conseguir pagar algum mês? Me avisa antes, não depois. A gente encontra a solução que não seja atrasar. Fez uma pausa. Mas você vai pagar. Você paga o da José Paulino em dia faz anos. Isabela respirou fundo. Olhou para a cozinha, para a janela, para a Valentina na parede. Havia 7 anos de marmita vendida na calçada do lado de fora daquela decisão. 7 anos de acordar às 6 e pegar ônibus e carregar bandeja quente e fazer troco e recomeçar no dia seguinte. E havia a possibilidade ali, concreta e com contrato, de uma escada. Eu vou precisar de uma semana para fazer as contas, ela disse. Toma o tempo que precisar. E o contrato precisa ser revisado por alguém que não seja seu advogado. Óbvio, ele disse isso sem hesitar. Você tem advogado? Tenho uma amiga que é advogada. Trabalha numa ONG de apoio a empreendedoras. Ela vai olhar. Manda para ela. Valentina veio da parede com os dedos levemente sujos de tinta. Posso desenhar um cavalo aqui na parede quando a mamãe começar a trabalhar aqui? Valentina, Isabela começou. Onde você quer colocar? Marcos perguntou. Valentina apontou para a parede ao lado da janela. A que pega mais luz. Ali, um cavalo grande, para trazer sorte. Marcos olhou para Isabela. Isabela olhou para a parede. Havia algo naquela imagem. A filha dela desenhando o cavalo na parede do primeiro lugar fixo que o negócio dela teria, que era simultaneamente ridículo e completamente certo. Desde que sua mãe aceite, ele disse. Isabela olhou para a filha, para a parede, para Marcos. A gente vê, ela disse, que em Isabela Ramos era o equivalente de quase sim. A semana passou. A advogada da amiga revisou o contrato e devolveu com 2 cláusulas alteradas que Marcos aceitou sem negociar porque eram justas. E ele sabia que eram justas. Isabela assinou numa quinta-feira de manhã, numa mesa de papelaria do Bom Retiro, que emprestou a base para o processo porque ela não tinha impressora e não ia gastar dinheiro num cartório para isso. Guardou a via dela na pasta plástica, onde guardava todos os documentos importantes, ao lado do registro de nascimento de Valentina e do contrato do quarto da José Paulino. A transição da calçada para o ponto fixo levou 3 semanas de operação paralela. Isabela manteve a barraca da Consolação enquanto estruturava a nova operação, testando o cardápio expandido, ajustando o tempo de preparo, entendendo o ritmo diferente de cozinha fechada versus atendimento de rua. Marcos não foi ao ponto durante essas 3 semanas, a não ser quando ela pediu ajuda com uma questão de alvará que precisava de orientação técnica específica. Ficou de fora não porque havia sido instruído, mas porque havia entendido, e entender sem precisar ser dito era o tipo de coisa que Isabela notava e registrava. No primeiro dia oficial de operação da marmita da Isa, na Conselheiro Ramalho, Valentina foi antes da escola para ajudar a arrumar as bandejas. Chegou às 10 da manhã com a mochila Hello Kitty e a seriedade de sócio em reunião inaugural. E passou 40 minutos organizando guardanapos em disposição que ela considerava mais atraente, testando diferentes arranjos com a metodologia de quem havia crescido observando a mãe montar operação toda manhã. Marcos soube do primeiro dia pelos stories do Instagram de Valentina, que havia criado conta às escondidas com a permissão semi-oficial da mãe para postar desenhos de cavalos e que havia desviado essa função para documentar a inauguração da marmita com uma sequência de fotos que incluía a placa nova, as bandejas organizadas, a mãe de costas mexendo nas panelas e uma selfie dela mesma na frente da janela com o polegar para cima e legenda, primeiro dia. Ele mandou mensagem para Isabela. Vi o Instagram da Valentina. A resposta veio 2 minutos depois. Ela tem conta desde quando? Pergunta para ela. 3 reticências apareceram e sumiram 2 vezes antes de a resposta chegar. Vou matar essa criança. Ele riu sozinho no escritório da Faria Lima com a vista que havia parado de ver.
e percebeu que estava rindo da mesma forma que havia rido no apartamento da José Paulino sobre os cavalos no caderno, daquele jeito genuíno que não precisava de plateia. O negócio na Conselheiro Ramalho cresceu com a consistência de coisa construída sobre base real. Em 2 meses, a capacidade diária havia aumentado 60% e a fila no horário de pico chegava à calçada. Isabela havia contratado uma ajudante em meio período, uma mulher do Bom Retiro, chamada Rosimeire, que havia chegado por indicação de uma cliente e ficado porque era boa no que fazia e porque Isabela pagava em dia e tratava com respeito. A margem havia melhorado o suficiente para que Isabela pudesse encerrar a barraca da Consolação sem perda de renda, o que ela fez numa tarde de sexta, com a cerimônia discreta de dobrar a lona pela última vez e guardar o carrinho no depósito de um vizinho, que o guardou sem cobrar, porque era o tipo de bairro onde se fazia isso. Valentina mudou de escola numa segunda-feira de agosto. Isabela havia pesquisado durante 3 semanas, visitado 4 opções no raio de 2 quilômetros do Bom Retiro, conversado com outras mães, lido avaliações e escolhido o Colégio São Bento do Bom Retiro, uma escola particular pequena na Rua Prates, com proposta pedagógica que ela havia aprovado depois de reunião presencial com a coordenadora. Marcos havia oferecido pagar a mensalidade integralmente. Isabela havia recusado integralmente. Haviam chegado num meio termo, que não era meio termo, era divisão clara. Ele pagava material escolar e atividades extracurriculares. Ela pagava mensalidade. Era a proporção que ela havia calculado como aceitável dentro do que o negócio conseguia absorver naquele momento. Valentina foi no primeiro dia com a mochila Hello Kitty, que havia recusado trocar por outra, mesmo com a escola nova, porque, como explicou com a lógica irrefutável de 8 anos que ela agora tinha, a mochila ainda estava boa, e trocar coisa que ainda está boa é desperdício. Isabela havia ensinado isso, e Valentina havia absorvido com a eficiência de quem aprende lições que fazem sentido prático. Marcos foi junto na entrega. Ficou na calçada enquanto Isabela levou Valentina até o portão e, de onde estava, viu a filha entrar sem olhar para trás, o que era exatamente o sinal certo de uma criança que estava bem, que não precisava da aprovação dos adultos para seguir em frente. Isabela voltou para a calçada com uma expressão que ele havia aprendido a ler. Era o rosto de quem está absorvendo um momento grande e processando em silêncio. Ela não olhou para trás, Marcos disse. Nunca olha. Havia orgulho contido na voz. Desde que aprendeu a andar, vai em frente e confia que o chão vai continuar lá. Ficaram de pé na calçada da Rua Prates por um momento, com o sol da manhã entrando entre os prédios, e havia uma qualidade naquele silêncio que era nova. Não era mais o silêncio de 2 adultos negociando termos ou avaliando limites. Era o silêncio de 2 pessoas que haviam chegado a algum lugar juntas sem ter planejado chegar. Vou tomar café antes de abrir, Isabela disse. Vem ou não? Era a primeira vez que ela havia convidado, não respondido a convite, mas convidado. Era uma distinção pequena e absolutamente significativa. Vou, ele disse. Foram à padaria da esquina que ela frequentava toda manhã, o tipo de padaria do Bom Retiro que ainda tinha balcão de fórmica e pão na chapa de verdade. E o dono sabia o nome de todo mundo. Sentaram num banco alto de frente para a rua, com café com leite e pão com manteiga, e havia algo naquilo, naquela simplicidade absoluta de padaria de bairro, numa manhã de segunda, que Marcos percebeu como o oposto de vazio. Era o cheiro do café misturado com o barulho da rua. Era a Isabela de camiseta escura, com o cabelo preso de qualquer jeito, porque ainda não havia tido tempo de arrumar. Era o pão na chapa chegando quente com a manteiga derretendo. Era tudo que era pequeno e real e suficiente. Você tá bem? Ela perguntou, olhando para a frente. Tô. Fez uma pausa. Tô melhor do que estava faz muito tempo. Isabela bebeu o café. Eu também.
Não era declaração. Era inventário honesto de estado emocional entre duas pessoas que haviam aprendido a não desperdiçar palavras em performance. Era suficiente. Nos meses seguintes, o ritmo se estabeleceu com a solidez de coisa que foi construída devagar e por isso durava. Marcos buscava Valentina terças e quintas, às vezes sábado de manhã, quando Isabela precisava de tempo para a gestão do negócio. Valentina havia aceitado a nova escola com a adaptabilidade de criança que tem base segura, havia feito amizade rápida com uma menina chamada Lívia, que também gostava de cavalos, e havia começado aulas de equitação num centro hípico no Butantã, que Marcos havia localizado e Isabela havia inspecionado pessoalmente antes de autorizar, chegando com uma lista de perguntas para o instrutor que o homem havia respondido com a seriedade de quem reconhece uma mãe que não aceita resposta vaga. A aula de equitação era sábado de manhã. Na segunda semana, Isabela foi junto pela primeira vez e ficou na grade observando Valentina aprender a postura básica sobre um cavalo manso chamado Faruque e a expressão no rosto da menina ao sentar pela primeira vez numa sela era a mesma que tinha quando desenhava cavalos nos guardanapos, uma concentração total e luminosa que era reconhecer na vida real algo que havia existido primeiro na imaginação. Isabela ficou na grade com as mãos nos ferros e Marcos ficou ao lado dela, e ambos observaram Valentina aprender que o cavalo sente o que o cavaleiro sente, que tensão no corpo vira tensão no animal, que a única forma de andar bem é relaxar e confiar. Ela vai ser boa nisso, Marcos disse. Ela vai ser boa em tudo que decidir. Isabela respondeu, com a certeza absoluta de mãe que havia observado aquela criança de perto por 8 anos e conhecia a extensão do que estava ali. Depois da aula foram os três num bar de bairro perto do hípico, mesas de plástico na calçada, frango a passarinho e refrigerante gelado. Valentina, ainda com o cabelo cheirando a cavalo e contando detalhes técnicos sobre a diferença de movimento do cavalo a trote e a passo com precisão de especialista de 2 semanas de prática. Marcos comeu o frango, bebeu o refrigerante, ouviu sobre cavalos e percebeu que estava feliz com uma especificidade que não cabia em palavras genéricas. Estava feliz com aquela tarde e com aquela mesa de plástico e com aquele frango em particular e com aquela criança falando de cavalos e com aquela mulher ao lado que havia levantado os olhos para ele numa calçada da Consolação e dito apenas o seu nome. Havia um momento que precisava acontecer e que os dois vinham adiando não por covardia, mas por respeito ao ritmo certo das coisas. Veio numa sexta-feira à noite, depois que Valentina dormiu, numa versão mais longa da conversa de cozinha que havia se tornado hábito. Estavam na sala pequena, com o som baixo de São Paulo lá fora. As luzes apagadas, exceto a luminária de canto, que dava uma luz âmbar ao quarto, e havia chegado a um daqueles silêncios que não são ausência de coisa para dizer, mas excesso de coisa, que nenhum dos dois estava dizendo ainda. Isabela falou primeiro. Eu preciso te dizer uma coisa. Marcos esperou. Eu me arrependo de ter ido embora. Ela disse isso, olhando para as mãos, com a voz de quem praticou a frase, mas ainda sente o peso dela. Não me arrependo da Valentina. Nunca vou me arrepender dela. Mas me arrependo de ter ido embora sem te contar. Me arrependo dos 8 anos que ela ficou sem pai e que você ficou sem saber que ela existia. Fez uma pausa. Sei que você disse que não ficou com raiva, mas se ficasse, era justo. Marcos ficou quieto por um momento. Eu fiquei, ele disse, não com raiva de você, com raiva da situação, com raiva de não ter como voltar atrás. Olhou para ela, mas raiva passa. O que não passou foi o resto. O resto, ela repetiu, baixo. O que ficou guardado. Isabela levantou os olhos para ele. Havia naquele olhar tudo o que os últimos meses haviam construído. Cada tarde de ônibus, e cada conversa de cozinha, e cada silêncio honesto, e cada limite respeitado.
E havia também o que havia existido antes. Nos 3 anos de quarto de 18 metros no Brás, que não havia morrido, mas havia ficado esperando que os dois crescessem o suficiente para suportá-lo. Marcos estendeu a mão na mesa, com a palma para cima. Não era gesto dramático. Era oferta simples, o tipo de gesto que pergunta sem pressionar, que deixa a resposta inteiramente do outro lado. Isabela olhou para a mão, olhou para ele, colocou a mão sobre a dele. Não era começo de história de amor. Era continuação de uma que havia sido interrompida na hora errada e havia encontrado, por caminhos que nenhum dos dois havia escolhido, e que custaram o que custaram, uma hora certa para seguir. Ficaram assim por um tempo que não era medido em minutos, a cidade fazendo seu barulho lá fora, Valentina dormindo no quarto ao lado, a luminária âmbar sobre os dois. E nenhum dos dois precisou dizer nada, porque havia coisas que palavras tornam menores e não maiores. E aquele era um desses momentos. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, em que o sol estava do jeito específico de São Paulo, quando não está nem quente demais, nem frio, os 3 caminharam pela Avenida Paulista. Havia sido ideia de Valentina, que havia visto uma exposição de fotografias de cavalos selvagens anunciada no MASP e apresentado o argumento para a ida com a estrutura lógica de advogada de 8 anos. Era gratuita, era educativa, era sobre cavalos, não havia contra-argumento razoável. Não havia mesmo. Andaram os 3 pelo calçadão com Valentina no meio, a mochila Hello Kitty nas costas, porque ela havia decidido que ia ao museu com a mochila para ter onde guardar o mapa que eles distribuíam na entrada, e em algum momento ela pegou a mão dos 2 ao mesmo tempo, um em cada lado, com a naturalidade de quem não está fazendo nada extraordinário, apenas usando os adultos disponíveis para equilíbrio e companhia. Marcos sentiu a mão pequena na sua e olhou para Isabela por cima da cabeça de Valentina. Ela o olhou de volta, e havia no rosto dela algo que ele havia esperado ver por tempo suficiente para reconhecer quando apareceu. Não era alívio, não era chegada, era presença. Era estar completamente ali naquele instante sem guardar nada e sem temer o próximo. Era o rosto de alguém que havia decidido, não com pressa, não com garantia, mas com a coragem de quem sabe que a única forma de viver de verdade é parar de se proteger de tudo. Valentina puxou os 2 levemente para frente porque havia encontrado o ritmo que queria, nem rápido demais, nem devagar. O ritmo de criança que está exatamente onde quer estar e quer que todo mundo o acompanhe. E ali, naquele calçadão da Paulista em São Paulo, andando com uma menina de 8 anos entre eles, que havia herdado o nariz de um e os olhos de outro, e a teimosia dos 2, Marcos entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não eram os 40 milhões, não eram os 14 empreendimentos entregues, não era o 18º andar com vista que havia parado de ver. Era aquela mão pequena. Era aquela mulher de olhos cor-de-mel, que havia dito apenas o seu nome numa calçada e carregado 8 anos de coisa sozinha e escolhido, mesmo assim, abrir a mão. Era presença, era escolha, era a coragem específica de 2 adultos que haviam errado e continuado, e chegado até ali por caminhos tortos que de alguma forma apontavam para o mesmo lugar. Era difícil. Seria difícil continuar, mas pela primeira vez em 8 anos, nenhum dos 2 estava guardando nada. Isso era suficiente, era tudo, era exatamente tudo.